de repudiarem os estrangeiros. É só até o ponto de quererem expulsá-los da ilha. Eles não tomarão a iniciativa de matá-los. Mas se vocês matarem alguém primeiro, a situação vai ser diferente. A represália deles não é algo que vocês seriam capazes de aguentar. Tirando isso, tomem cuidado com as bestas espirituais do mar. Apesar de elas também terem uma disposição mais pacífica, com certeza não há falta de bestas ferozes entre elas. Além disso, por ser difícil conseguir estimar seu nível, vocês precisam ser prudentes. Pequeno Sam, me siga. Como que os anciãos já reconheceram formalmente sua identidade? Já deve ser hora de passar algumas das habilidades secretas da seita para você. Esse conjunto de habilidades foi criado pelo seu bisavô. Mesmo que o seu martelo céu claro não tenha anéis de espírito, com isso você ainda terá mais uma forma de se proteger. 10 dias depois. Floresta do Pôr do Sol. Xiao estava deitada nos braços de Tan San, enquanto o cenário passava voando por eles como um raio. Ela dormia profundamente, com as duas mãos em volta do pescoço dele e o rosto charmoso encostada no seu peito. Tan San a carregava com uma mão segurando seus ombros e a outra sob suas finas pernas de jade. Sua bela trança de escorpião estava enrolada nela mesma. As 8 lanças de aranha impulsionavam Tan San com velocidade pela densa floresta. Suas memórias dos arredores eram muito boas. Ele conseguia se lembrar com clareza da direção que devia seguir sem nem precisar usar os olhos. Tendo chegado a um lugar cheio de grama azul prateada, Tan San se sentiu como se fosse um pássaro no meio do céu ou um peixe no meio do mar. Se o grande oceano pudesse ser chamado de o paraíso dos mestres dos espíritos do mar, então a floresta com certeza era o seu domínio. Se ele encontrasse Qian Renshui em uma floresta, Tan San certamente seria capaz de derrotá-la. Porque esse era o seu mundo. Contando com a conexão mental entre o domínio azul prateado e a grama azul prateada ao redor, Tan San conseguiu diferenciar com clareza as formidáveis bestas espirituais em volta e conseguiu passar por elas com facilidade, avançando sem encontrar problemas. Apesar de cruzar com algumas bestas espirituais no caminho, Tan San aproveitou o efeito do domínio azul prateado para tornar sua aura igual à da grama azul prateada, se escondendo sem chamar a atenção de nenhuma delas. Um pulo das 8 lanças de aranha os fazia avançar pelo menos 10 metros. Tan San abaixou a cabeça para olhar para Xiao em seus braços e não conseguiu evitar abrir um pequeno sorriso. Garota tola! Nós estamos indo ver os seus sogros. Você deve ser a pessoa menos nervosa do mundo ao se encontrar pela primeira vez com os sogros. Seu sorriso estava repleto de amor e seu coração cheio de ternura. Apesar de não fazer muito tempo que Tan San havia deixado seus pais, ele ainda sentia muita falta deles. Ele já havia feito vários planos. Assim que o rol dos espíritos fosse destruído e ele se vingasse por seus pais e Xiao Wu, ele a levaria para morar ali e fazer companhia para seus pais. Sob os efeitos do poço de gelo de fogo em Yang, o tempo que sua mãe levaria para se recuperar foi substancialmente reduzido. Mas ainda assim, era uma dúvida se seu pai seria capaz de vê-la nessa vida. Mas independente disso, ele acompanharia seu pai nessa espera. Ele acreditava que um dia, sua mãe com certeza voltaria à vida e nessa hora, sua família finalmente seria reunida. Por fim, Tan San avistou a montanha e acelerou como uma flecha voltando para casa.
As 8 lanças de aranha de repente se dobraram. Então exerceram força para empurrá-lo por dezenas de metros no ar. A habilidade de voar do osso da perna esquerda do Imperador Azul Prateado foi ativada e no momento em que o impulso do pulo desapareceu, ela começou o fazendo disparar na direção do pico da montanha. Protegida pelo domínio azul prateado de Tan San. Quer fosse o veneno produzido por Dugu Bo ou a atmosfera do próprio poço de gelo e fogo Yin Yang, nada era capaz de ferir Xiao Wu. De fato, agora até o próprio corpo da Xiao Wu já era capaz de bloquear os efeitos do poço. As duas grandes ervas imortais não a ajudaram a apenas recuperar sua forma humana. A atmosfera peculiar gerada pelo poço de gelo e fogo fez a mente de Tan San tremer, até onde os olhos alcançavam. As plantas crescendo em volta daquela lagoa pareciam ainda mais exuberantes. Um homem com um braço e uma perna estava parado ali, com um olhar gentil voltado para a direção deles. Pai! Tan San gritou, esquecendo um pouco de manter sua postura e acordando a Xiao Wu em seus braços. As 8 lanças de aranha em suas costas foram recolhidas e contando com a habilidade de voar, Tang San se transformou em um meteoro, caindo do céu com Xiao Wu no seu colo e pousando bem na frente do seu pai. Tangao não parecia diferente de antes. Ainda com os mesmos cabelos e barba bagunçados e com apenas um braço e uma perna. Mas nos seus olhos havia um olhar muito mais gentil do que quando Tang San partiu. O olhar de Tang San passou pelo rosto de seu pai e caiu sobre sua mãe atrás dele. Em menos de um ano que ele ficou fora, o Imperador Azul Prateado cresceu forte e saudável. As enormes folhas de grama agora já tinham quase 1 xi de largura e mais de 5 metros de comprimento. Além disso, a veia dourada agora havia se transformado em 3. No mesmo instante em que Tan San pousou, quase todas as folhas de grama balançaram, se esticando na sua direção e se enrolando de forma gentil em volta dele. O caloroso e gentil amor maternal envolveu Tan San e Xiao Wu por um momento. Tan San se virou atônito, com lágrimas escorrendo sem parar. Mas essas não eram lágrimas de tristeza e sim de alegria. Xiao Wu ficou um pouco surpresa, piscando seus grandes olhos e observando aquelas enormes folhas de grama se enrolando em volta dela também. Além disso, seus olhos sem alma inesperadamente começaram a ficar vermelhos. Tan San conseguiu sentir com clareza que sua mãe estava se recuperando muito mais rápido do que ele havia imaginado. Em menos de um ano, ele já conseguia sentir que a aura atual dela não era muito diferente da de uma besta espiritual do tipo planta de alguns milhares de anos. O que mais o surpreendeu foi a inteligência que o Imperador Azul Prateado demonstrou. Era óbvio que sua mãe estava consciente. Sua alma ainda existia. Essa era uma situação completamente diferente da de Xiao Wu. Observando as circunstâncias atuais de sua mãe, Tan San chegou à conclusão de que não era possível ela se recuperar tão rápido assim só com a ajuda dos efeitos do poço de gelo e fogo Yin Yang. Por seu corpo ser de uma besta espiritual do tipo planta de 100.000 anos. O efeito estimulante do poço combinado com seu próprio sangue que foi usado para fertilizá-la antes, permitiram que ela crescesse com essa velocidade impressionante. Se continuasse nesse ritmo, então chegaria uma hora ainda durante a vida de seu pai em que a família poderia ser reunida. Tangao sorriu de forma gentil, sem nem um pouco da agressividade do Doulu céu claro anterior. Era como se ela tivesse sido lavada dele. A sua mãe está muito feliz que você voltou. Ela está te dando boas-vindas.
Eu sei. Eu sei. Tang San disse com uma voz afogada de emoção. Tangal ergueu sua mão restante, secando as lágrimas nas bochechas de Tang San. Por que você está chorando? Você devia estar feliz. Tang San secou suas lágrimas com pressa, assentindo com força. Sim. Eu devia estar feliz. Pai. A mamãe está se recuperando muito mais rápido do que eu imaginava. Eu acredito que ela com certeza vai voltar à sua forma anterior. Os olhos de Tangal brilharam. Eu tenho certeza absoluta também. Sabe, pequeno San, durante o tempo em que você esteve fora, foram os dias mais felizes da minha vida nesses últimos 20 anos. Ver a sua mãe crescendo todos os dias foi o que mais me satisfez. Depois de tantos anos, nós finalmente pudemos nos reunir. Apesar de não ser preciso agradecer as coisas entre nós, pai e filho. Esse lugar que você encontrou para sua mãe. Nesse ponto, ele deu um tapa com força no ombro de Tang San. Pai e filho se entreolharam e nenhuma palavra foi dita. O imperador azul prateado soltou Tang San e Xiao Wu, deixando apenas uma folha para trás, acariciando a cabeça dela com cuidado enquanto balançava de forma suave. Lágrimas não paravam de escorrer dos olhos de Xiao Wu e uma aura triste começou a ser emitida pelo imperador azul prateado. Tang San sabia que sua mãe já havia percebido a situação de Xiao Wu. Tangal e sua esposa tinham uma relação muito próxima e seu olhar caiu sobre ela no mesmo instante. Suspirando. Não muito tempo atrás. Eu e sua mãe sentimos que você estava em perigo. A Xiao Wu. Com a menção de Xiao Wu, as lágrimas de Tang San ameaçaram começar a cair de novo, puxando aquele corpo macio para mais perto. Tang San narrou para eles o que havia acontecido desde que ele partiu. Quando Tang ouviu que Xiao Wu havia usado o sacrifício por Tang San, sua agressividade e crueldade originais apareceram de volta e ele cerrou os punhos com força. Além disso, cada folha do imperador azul prateado tremeu com violência, como se estivesse chorando em silêncio. Tang San também relatou em detalhes sobre seus outros encontros. Sobre a fundação da seita Tang. Assim como tudo o que aconteceu depois. Tendo ouvido a história de Tang San, a expressão de Tang Yao foi se suavizando. Olhando para ele depois mais uma vez para Xiao Wu em seus braços, ele disse: ao enfrentar essas coisas, você se provou muito mais forte do que eu era. Cuide bem dos 4 clãs de único atributo. No passado, fui eu quem os envolvi nessa história. Pequeno San, eu permitirei que você carregue todos os pecados que eu cometi. Ele não continuou falando. Mas a culpa em seus olhos fez o coração de Tang San doer. Seu pai realmente havia feito alguma coisa errada? Não. Se estivesse no lugar dele, ele com certeza teria feito o mesmo. Pai, eu sou seu filho e você não fez nada de errado. Ele disse de forma resoluta e decidida, sem a intenção de confortá-lo. Mas só essa declaração já fez a expressão de Tang Yao relaxar bastante. Seu filho era capaz de entendê-lo. O que poderia ser mais importante do que isso? O olhar de Tang San se virou para sua mãe. Pai. Mãe. Não se preocupem. Eu com certeza ressuscitarei a Xiao Wu. Mas eu temo que ficarei um bom tempo sem poder vir vê-los.
Eu voltei dessa vez também porque eu queria pedir o consentimento de vocês para uma coisa. Tang Ao o encarou sem expressão por um instante. Para o quê? Tang San lançou um olhar suave para Xiao Wu ao seu lado. Para o meu casamento com a Xiao Wu. Eu quero que vocês sejam testemunhas do meu noivado com ela. Assim que ela se recuperar, nós iremos nos casar. Eu quero pedir a sua aprovação. Enquanto falava, ele puxou Xiao Wu junto com ele para se ajoelhar diante de seus pais. Tang Ao olhou para seu filho um pouco surpreso. Mas sua expressão perplexa logo foi substituída por um sorriso. Bom. Bom. Muito bom. A Xiao Wu é uma boa menina. Será uma bênção para você tê-la como esposa. Nós aprovamos. Nós aprovamos. Vendo a expressão vazia de Xiao Wu, Tang Ao não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Apesar de Tang San não ter dado muitos detalhes sobre o que aconteceu com eles na grande floresta Estrela Dou, como ele poderia não imaginar a amargura que havia recaído sobre essas duas crianças? Ele também havia passado por uma experiência similar e conseguia entender muito bem os sentimentos de seu filho e Xiao Wu. Duas folhas do Imperador Azul Prateado se moveram em silêncio, puxando as mãos de Tang San e Xiao Wu. Então unindo as duas e as amarrando juntas com firmeza. Uma sensação calorosa e gentil mais uma vez preencheu os arredores. Nesse momento, uma luz dourada azulada brilhou em volta de Tang San e seus 6 anéis de espírito apareceram. O estonteante anel vermelho cintilou e um feixe de luz foi disparado dele, desaparecendo dentro de Xiao Wu. Então seu olhar vago imediatamente recuperou a expressão. Dessa vez, Tang San não impediu a alma de Xiao Wu de se manifestar. Após olharem um nos olhos do outro, eles saudaram Tang Ao e Ain ao mesmo tempo. Tang Ao riu alto, colocando sua única mão sobre as mãos unidas de Tang San e Xiao Wu e os puxando para cima. Com uma nora como essa, o que mais eu poderia pedir? Pequeno San, no futuro você precisa cuidar muito bem da Xiao Wu. De hoje em diante, ela é a sua noiva. Lágrimas escorreram pelo rosto de Xiao Wu. A alma que temporariamente retornou para seu corpo tremeu de forma violenta, dizendo com uma voz suave: Pai. Mãe. Uma folha do Imperador Azul Prateado se ergueu, tremendo um pouco e parando na frente deles. Com apenas aquele suave tremor, um fio dourado saiu da folha, se enrolando nos dedos de Tang San e Xiao Wu como se estivesse viva. No dedo do meio da mão esquerda de Tang San e no da direita de Xiao Wu, uma luz dourada brilhou e com a luz intensa repleta de gentileza, os fios dourados se transformaram em anéis dourados cobrindo os dedos deles. Tang San e Xiao Wu olharam chocados para aqueles anéis que não paravam de lhes passar uma sensação maravilhosa. Nesse instante, foi como se suas mentes de repente se conectassem. Parecia que suas almas haviam sido ligadas por esse fantástico fio dourado, para nunca mais se separarem. Tang Ao olhou para seu filho e sua nora com um sorriso. Esse é o presente de casamento da sua mãe para vocês. Eu não tenho nada para lhes dar, mas eu sempre desejarei o melhor para vocês aqui junto com a sua mãe. Xiao Wu. Fique boa logo. Nós esperaremos até o dia em que você realmente poderá se tornar nossa nora. Xiao Wu se jogou com força nos braços de Tang San, o segurando com firmeza e chorando em silêncio.
Apesar de não ser uma reunião perfeita, ele e ela finalmente podiam estar juntos. Aqueles anéis dourados simbolizavam seus sentimentos. Nesse momento, todas as plantas dentro do poço de gelo e fogo em Yang pareceram dançar com alegria, abençoando esse casal. Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Mestre da escola. Você realmente vai deixar a Hongron ir com o Tang San e os outros? O Doulu Osso disse com as sobrancelhas franzidas. Nin Fenxi assentiu. O grande mestre está certo. Para nós agora, é praticamente impossível enfrentar o rol dos espíritos. E com certeza nós não seremos capazes de nos tornar o centro da oposição a eles. Mas os 7 demônios da Shurek são diferentes. Essas 7 crianças, incluindo a Hongron, foram abençoadas com talento. Só se eles amadurecerem nós teremos uma chance contra o poder do rol dos espíritos. Mas se eles sempre ficarem debaixo das nossas asas, não serão capazes de voar até o 9º céu. Os 7 demônios da Shurek se complementam e eles são muito mais do que simples irmãos. O Doulu Espada. Shen-Shin assentiu, dizendo: a decisão do mestre da escola está correta. A Hongron já está no 60º nível. Dentro da escola porcelana dos 7 tesouros. Ela já pode ser considerada como poderosa. Apesar de seu espírito ter evoluído para o pagode de porcelana dos 9 tesouros, ainda dependerá dela alcançar a verdadeira força dele. Ela já provou antes que a decisão do mestre escola de enviá-la para cultivar na academia Shurek foi correta. Esses 7 jovens juntos podem muito bem se tornar os nossos 7 futuros milagres. O Doulu o Osso deu um sorriso torto. Eu não quero me separar da Hongron. Na escola porcelana dos 7 tesouros, apenas ela é digna de herdar a posição de futura mestra da escola. Nin Fenxi disse de forma resoluta. Jade que não for cortada, não poderá ser usada para fazer uma ferramenta. Eu também não quero me separar da minha filha. Mas se nós a mantivermos aqui, não será o mesmo que decretar a queda da escola porcelana dos 7 tesouros? Mesmo que eu não queira admitir isso, nós já estamos em declínio. Até o Império Seldou já está um pouco desconfiado de nossa existência. A recuperação da seita não está em nossas mãos, mas nas da Hongron. Quando as 9 luzes do pagode de porcelana dos 9 tesouros brilharem, será o momento em que a nossa escola porcelana dos 7 tesouros irá evoluir e voltar para o mundo dos mestres dos espíritos. Um homem e uma mulher. 2 jovens estavam parados em silêncio na frente dos grandes portões da academia Shurek. Os 2 se entreolharam, com uma animação difícil de ocultar em seus olhos. Mubai, eu sempre quis te perguntar. Como você conseguiu convencer o seu pai a deixá-lo me trazer com você? A jovem mulher com um rosto angelical e um corpo demoníaco disse com um tom suave. O jovem abriu um pequeno sorriso. Eu disse ao meu pai que se eu não voltar vivo, meu irmão mais velho herdará o trono. Mas se eu voltar vivo, então será o momento de nós oficialmente agirmos contra o rol dos espíritos. Isso trará ainda mais benefícios para o Império Estrela-Lua e para a família imperial. Antes, se não fosse pelo meu irmão, meu pai não teria me deixado vir. Mas agora é diferente. Ao invés de dizer que ele me deixou ir, é mais correto dizer que ele espera que eu volte. Volte depois de se tornar mais forte.
Se esses dois jovens não fossem o chefe dos 7 demônios da Shurek. O tigre branco de olhos cruéis da Emubai. E a mais nova deles. A civeta infernal Juzukin. Quem mais eles poderiam ser? Depois de receber a carta do grande mestre, Daemubai convenceu seu pai, o atual imperador de Estrela Lu, e trouxe Juzukin às pressas para lá. Ouvindo a resposta de Daemubai, Juzukin não conseguiu conter uma risada. Você está falando de um jeito tão pomposo. Por acaso eu não te conheço? Daemubai piscou e suas cruéis pupilas duplas brilharam, olhando para a expressão de Juzukin, que parecia com um sorriso. Mas ainda não era bem isso, e disse impotente: eu sabia que não podia esconder isso de você. Certo. Eu me rendo. Eu admito que meus motivos dessa vez foram mais egoístas. Não me diga que você não quer encontrar com todo mundo de novo? Nós 7 demônios da Shurek temos uma chance de viajar juntos mais uma vez. Lutar juntos e crescer juntos. Isso é perfeito. Aqueles anos em que estivemos juntos na Academia Shurek, apesar de nunca pararmos de lutar, foram a época mais feliz da minha vida. Honestamente. Se não fosse pela minha própria segurança, eu não me importaria de desistir da luta pelo trono. As intrigas da família imperial não são para mim. Eu tenho mais interesse em desbravar montanhas e florestas com os meus irmãos. A carta do grande mestre mencionou que o pequeno Al também voltou. Haha. Eu ainda não sei que nível ele já alcançou com a salsicha grande dele. Só a Xiao Wu. A carta do grande mestre relatou de forma simples o que havia acontecido nesse meio tempo então. Apesar de não estarem lá quando isso aconteceu, eles ainda tinham uma ideia de tudo o que aconteceu no Império Seldou. Juzukin suspirou. Deve ser difícil para o terceiro irmão. Mas eu acredito que a Xiao Wu com certeza vai ser ressuscitada. Nem mesmo os céus devem ter a vontade de separá-los. Daemubai acariciou a cabeça de Juzukin. Venha. Vamos entrar. Eu não sei se o pessoal já está aqui. Falando do diabo. Nessa hora Maonjun, Ninghongon e Oscar de fato já estavam na Academia Shurek. Às vésperas de partir para a Ilha do Deus do Mar. O grande mestre estava apenas dando algumas orientações sobre cultivação para eles. Nesses últimos anos, cada um dos 7 demônios da Shurek havia crescido muito, e aquele que mais mudou foi o Oscar. Depois de obter o crânio reflexo do espelho e a salsicha espelhada clonadora, a força geral do time recebeu um aumento gigantesco. Ao mesmo tempo, ele também podia se tornar a ligação entre os 7 demônios da Shurek. Contanto que ele se preparasse com antecedência. Todos os membros do time poderiam usar os poderes uns dos outros por meio das salsichas espelhadas. Mesmo que fosse impossível usá-las no mesmo nível que o Oscar. Uma pequena fração já era o suficiente para mudar toda a situação. A Ilha do Deus do Mar era um mundo desconhecido para os 7 demônios da Shurek. Então o grande mestre aproveitou esse resto de tempo para fortalecer a cooperação entre Ninghongon e Oscar e os outros. Já Maonjun estava focado em melhorar o seu poder de ataque explosivo, já extremamente assustador. Além dos 3. Dessa vez o grande mestre também deu lições para mais uma pessoa. Gordo maldito. Se afaste um pouco. Você está propositalmente ficando no meu caminho? Bai Shenxian chutou a bunda de Maonjun num acesso de raiva. Ninghongron e Oscar riram ao lado.
Era claro que eles não tinham a intenção de se intrometer. Vendo Bai Shenxia oprimindo Ma Onjun completamente todos os dias era prazeroso e o pobre Ma Onjun não se atrevia a ofendê-los com medo de que eles mencionassem suas indiscrições passadas. Ma Onjun disse se sentindo injustiçado. Como eu poderia de repente me enfiar na sua frente? Você é quem está vindo na minha direção. Xiang Xian. Você não pode me acusar injustamente. Diga. Por que você está sempre chutando a minha bunda? E se ela quebrar? Bai Shenxia replicou. A sua bunda é tão gorda. Como é que um chute seria capaz de quebrá-la? Com essa pele grossa e essa carne espessa. Você está fazendo isso de propósito. Você sabe muito bem qual é a minha velocidade. Mas agora há pouco você ainda estava no meu caminho. Como isso pode não ser proposital? Ma Onjun respondeu. Foi porque eu estava com medo de que você pudesse se machucar. Aquele pequeno Ao é extremamente astuto. Agora há pouco ele usou uma salsicha espelhada clonadora feita com o sangue do terceiro irmão e com o suporte da Hombron. Se você passasse por eles desse jeito, é bem provável que você teria sido pega. Bai Shenxia lançou um olhar duvidoso para Ning Hombron e Oscar. Irmã Hombron. Isso é verdade? Ning Hombron se dobrou enquanto ria, dizendo. Xiang Xian. O gordo realmente não estava entrando no seu caminho de propósito. O espírito do terceiro irmão é do sistema controle. Apesar de você ser rápida. Se você caísse em uma das teias de aranha do terceiro irmão, você não teria chance de escapar. Os efeitos da salsicha que Oscar havia acabado de usar ainda não haviam desaparecido. Com o movimento da sua mão direita, uma bola de luz verde amarelada saiu voando, se espalhando no ar de forma abrupta e voando direto sobre Ma Onjun. Os olhos do gordo brilharam e um jato de chamas vermelhas douradas de repente foi ejetado de sua boca, bloqueando a teia de aranha no mesmo instante. Logo em seguida, com uma sacudida do seu corpo, duas gigantescas asas de fênix se desdobraram de suas costas. Com um movimento delas, num piscar de olhos aquela teia de aranha foi transformada em cinzas e seu corpo deixou um estonteante rastro de chamas no ar. O imperador azul prateado que Oscar usou não era afinal igual ao de Tang San. Apesar de ter resistência ao fogo, Oscar não tinha essa habilidade no seu sangue e sua salsicha espelhada clonadora só usou uma gota do sangue de Tang San. Enquanto isso, as chamas da fênix do gordo já haviam alcançado um nível extremamente anormal, destruindo a teia de aranha com uma única ação. Bai Shenxia mostrou a língua para Ma Onjun, que estava imensamente satisfeito consigo mesmo, e disse com desdém. Já que você gosta tanto de se mostrar, vá fazer o seu próprio show. Ma Onjun não pôde evitar dizer. Xiang Xian. Você não precisa sempre me alfinetar. Certo? Nós estamos só treinando para aumentar nossa força. Se você não está satisfeita comigo, por que não espera até nós voltarmos para casa? Bai Shenxia arregalou os olhos. Gordo maldito. Você até mesmo aprendeu a discutir? Eu já te disse várias vezes para não me chamar de Xiang Xian. Além disso, o que você quer dizer com voltarmos para casa? Nós somos uma família agora? Ning Hombron sussurrou no ouvido do Oscar. O gordo encontrou a sua nêmese dessa vez. A boca dessa Xiang Xian é realmente bem afiada. Oscar respondeu em voz baixa. O que você acha dela? O gordo tem alguma chance? Ning Hombron disse.
Eu não sei. Vai depender do próprio gordo. Antes, quando nós nos conhecemos, como nós poderíamos saber que acabaríamos juntos? Entretanto, eu tenho certeza de que a Xianxian tem um bom coração. Apesar de ela ser um pouco teimosa, ela é muito melhor do que eu era. Oscar sorriu. Sim. Como ela poderia se comparar a você? Naquela época você era a pequena diabinha da escola porcelana dos 7 tesouros. Até títulos Doulu como o vovô Gu e o vovô Espada tinham um pouco de medo de você. Ning Hongron olhou de forma reprovadora, beliscando de leve a sua cintura. Seu vilão. Se você continuar me provocando assim eu vou. Oscar ergueu uma mão para tocar de leve na cara macia de Ning Hongron. Você vai o quê? Ning Hongron corou e na sua timidez. Ela não conseguiu pensar direito, deixando escapar um eu não vou te deixar me tocar. Assim que disse isso, ela percebeu o que havia falado e sua cara charmosa ficou ainda mais vermelha. Oscar riu alto com satisfação. Eu estou com tanto medo. Você. Ning Hongron ergueu o pé para chutar a bunda do Oscar igual Bai Xianxian havia feito com Ma Onjun. Mas o vulgar Oscar deliberadamente empinou a bunda e disse em voz alta. Que delícia! Que delícia! Apesar de Ning Hongron estar brava, ela não conseguiu conter as risadas. Bai Xianxian ficou olhando para eles de longe com os olhos arregalados. Ma Onjun em algum momento já havia se esgueirado até o lado dela e disse em voz baixa. Você já viu um cara tão vulgar assim? Bai Xianxian balançou a cabeça subconscientemente e Ma Onjun se apressou em dizer. Entre nós 7 demônios da Shiurek. Em termos de moralidade, meu terceiro irmão sem dúvidas é o número 1. Entretanto, eu não fico muito atrás. Nós dois somos homens bons e de devoção sincera. Apesar de o pequeno ao ser um pouco vulgar, seus padrões de moral ainda são muito elevados. Você não sabe de tudo o que aconteceu entre ele e a Hongron. A história deles pode ser considerada tortuosa e singular. Mais tarde, eu vou te contar as histórias sobre nós 7 demônios da Shiurek. Certo. Bai Xianxian concordou também de forma subconsciente. Ela já havia ouvido muitas histórias sobre os 7 demônios da Shiurek, especialmente depois de vir para a Academia Shiurek. Quando os alunos olhavam para eles, o respeito no seu olhar não podia ser ocultado. Até mesmo os professores os tratavam com educação. Bai Xianxian também havia ouvido sobre como eles derrotaram todas as grandes academias no passado e se tornaram os campeões indisputáveis da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Mas seu conhecimento sobre isso era apenas superficial. Quando Ma Onjun viu Bai Xianxian concordar, ele não conseguiu conter sua alegria. Então hoje à noite irei ao seu quarto para te contar algumas velhas histórias. Ao meu quarto? Então Bai Xianxian reagiu, virando sua cabeça de forma lenta e olhando para a pessoa que estava bem perto dela e já mostrando sinais de que estava babando. Ela deu um belo sorriso e foi como se centenas de flores estivessem se desabrochando diante de Ma Onjun, o deixando um pouco atônito. Patife fedorento. Pervertido maldito. Só nos seus sonhos. Explodindo de forma abrupta. Bai Xianxian beliscou a orelha de Ma Onjun, torcendo-a com força. O gordo gritou de dor e os belos pensamentos em seu coração foram despedaçados. Oscar puxou Ning Hongron para mais perto, soltando um leve suspiro. Parece que a proposta do grande mestre está certa. A pressão que nós estamos enfrentando agora é muito pequena. Se nos reunirmos,
De fato poderá ser divertido, mas sem a pressão. A velocidade da nossa cultivação irá diminuir muito. Desde que voltei para você. Sendo honesto, a minha mente não esteve muito focada na cultivação. Eu só consigo pensar em te fazer companhia e ficar ao seu lado. Mas nada parece importar. Lindholmgren assentiu, dizendo: Eu também. Eu espero que com essa viagem para a Ilha do Deus do Mar, a gente consiga crescer mais sob pressão. Oscar abriu um pequeno sorriso, dizendo: Na verdade, eu sei que o que você mais quer é continuar com essa vida. Mas você é a futura sucessora da escola porcelana dos 7 tesouros. Eu vou fazer o meu melhor para te ajudar a carregar esse fardo. Além disso, dessa vez nós 7 demônios da Shurek nos reuniremos de novo. Com todos juntos. Nossa cultivação será divertida independente da pressão que enfrentarmos. Todos nós podemos confinar nossas costas aos nossos companheiros. Vai ser muito melhor do que o tempo que passei no norte. Lindholmgren riu, dizendo: Sim. Nós todos estaremos juntos. Essa é uma sensação muito boa. Depois de termos enfrentado tanto vento e chuva, todos nós crescemos. Oh! A Holmgren cresceu. Haha! Pequeno Al. Seu bastardo. Até você já voltou. Você sabe o quanto a Lindholmgren chorou por sua causa? Oscar havia acabado de se virar quando foi abraçado por uma pessoa majestosa. É claro que foi apenas um abraço animado. Mas a força por trás dele já foi o suficiente para fazer seus ossos estalarem. Chefe Dai. Você não pode ser um pouco mais gentil? Oscar olhou para Dai Mubai, que já havia o soltado. Com um sorriso de canto. 2 pares de olhos se encontraram e os dois não puderam evitar sorrir. Entre os 7 demônios da Shurek, os primeiros a se conhecerem foram esses dois e Ma-Onjum. Quando eles saiam para flertar e ir atrás de garotas naquela época, esses dois cooperavam bastante. Eles apenas tinham estilos diferentes. Dai Mubai bateu com força no ombro do Oscar. Que bom que você voltou vivo. Haha. Você está desfigurado. Excelente. Agora eu finalmente sou mais bonito que você. Oscar bufou. Ainda assim, você não é o mais bonito. Não se esqueça do pequeno Sam. Dai Mubai sorriu. Quem poderia competir com alguém que não é humano? Eu estou satisfeito em ser mais bonito do que você. Juzukin disse algumas poucas sentenças em voz baixa para Lindholmgren e a cara dela ficou vermelha no mesmo instante. Olhando para o Oscar de forma furtiva e assentindo de leve para Juzukin. Bai Xinshin olhou com um pouco de curiosidade para elas. Mesmo alguém de fora como ela podia sentir o laço forte que eles compartilhavam apenas pelos cumprimentos simples de Dai Mubai e Oscar. Ma-Onjum disse: Esse cara que precisa de óculos é o chefe dos 7 demônios da Shurek. O tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai e aquela bela garota é a mais nova de nós. A civeta infernal Juzukin. Entre nós 7. A força do chefe Dai só é inferior à do terceiro irmão. Só se ele se juntar a Zukin o terceiro irmão ficará um pouco para trás. Gordo maldito. Quem você disse que tem problemas de visão? Capítulo 200. A reunião dos 7 demônios da Shurek. A audição de Dai Mubai era muito boa e com um movimento dos seus pés. Ele já estava na frente de Ma-Onjum.
olhando para a bela e delicada Baixinxin ao lado dele. Ele disse em descrença: Gordo, a sua visão está muito boa. De onde? Nesse ponto. Sua boca já havia sido coberta por Maonjum e ele foi arrastado para longe de forma violenta. Vendo o olhar suplicante do gordo, Dai-Mubai ficou ainda mais incerto. A princípio ele pretendia dizer que a visão dele estava muito boa e perguntar de onde ele havia tirado essa menina. Mas considerando quão bem Maonjum o conhecia, como ele poderia deixá-lo falar isso em voz alta? Oscar e Nindhongron estavam rindo do outro lado e Nindhongron aproveitou para explicar a relação do gordo com a Baixinxian para Juzu Qin. Sussurros. Ansioso. Maonjum comprimiu sua voz e disse para Dai-Mubai: Chefe Dai, seja misericordioso com as suas palavras. Dessa vez é coisa séria. Essa menina é prima do terceiro irmão. Eu e ela somos puros em mente e corpo. Eu a estou cortejando. De forma alguma mencione o que eu fiz antes. Se não, eu estarei acabado. Dai-Mubai era inteligente e no mesmo instante ele entendeu. Olhando para Maonjum de forma compreensiva e dizendo com uma risada: Eu ia perguntar de onde essa garota tão bonita veio e acabou que ela é prima do pequeno Sam. É um prazer te conhecer. Eu sou Dai-Mubai. Ele não era muito bonito, mas seus olhos cruéis e seu temperamento lhe davam um charme especial. Caso contrário, ele não teria sido capaz de se satisfazer de forma tão desenfreada com tantas flores sem sofrer uma única derrota no passado. A intangível aura imponente que seu corpo emanava era capaz de pressionar as pessoas com muita facilidade. O encarando, Baixinxia não agiu de forma tão casual. Ao invés disso, falou de forma um pouco reservada. É um prazer te conhecer, irmão Dai. Eu me chamo Baixinxia. Você pode me chamar de Xianxian. Maonjum de repente deu um grito estranho. Xianxian. Você acabou de conhecê-lo e já está dizendo para ele te chamar de Xianxian? Ela olhou para o céu, dizendo: O irmão Dai é irmão mais velho do meu primo. Qual é o problema? Maonjum respondeu de mau humor. E quanto a mim? Por que você não deixa eu te chamar assim? Baixinxia murmurou. Porque você é muito vulgar. Toda essa gordura. Assim como essa expressão pervertida. Quem gostaria de falar com você? O irmão Dai mostrou ser um cavalheiro logo de início. Como ele poderia ser igual a você? Ele? Cavalheiro? Maonjum encarou Baixinxin de olhos arregalados e então se virou para Dai-Mubai ao seu lado. Por um instante, ele não conseguiu conter um sentimento de amargura. Entretanto, não havia nada que ele pudesse dizer. Quem mandou ele ter um registro criminal? Agora ele não podia ofender mais ninguém. O humor de Dai-Mubai estava o completo oposto do de Maonjum. Dizendo com uma risada: Você é digna de ser a prima do pequeno Sam. Além de realmente saber falar. Xianxian. Você não está errada. Entre nós, o cavalheiro mais honrado sou justamente